Posso dar pauta de volta, continuando a nossa conversa sobre a revolução da inteligência artificial. Aline, eu tenho visto alguns artigos, alguns textos sobre o uso da IA, da inteligência artificial, nas empresas de energia. Aí você tem o controle da geração distribuída, na detecção de fraudes e furtos, a parte comercial que você já falou. Automação industrial já é algo bem mais antigo nessas empresas, né? Como é que o Grupo Equatorial tem avançado em todas essas coisas, já que hoje você sai daqui do Maranhão, vai até o Rio Grande do Sul, o Equatorial já é o terceiro ou maior quarto grupo de energia do país, né? Sim, é com muito investimento, Arthur. Sem investimento não se consegue avançar nessa área. Então nós temos majoritariamente uma equipe maranhense, no Maranhão, tratando... É a Equatorial Tecnologia ou é dentro da Equatorial? É dentro da Equatorial, que é a equipe da qual eu faço parte, que é de transformação digital e projetos estratégicos. Certo. Então, com muito investimento, com muita visão de futuro, de presente e de futuro, e de eficiência operacional, porque o cálculo, até quando se chega à tarifa da energia elétrica, passa pela eficiência operacional que eu tanto falo. Então, quanto mais eficiente for uma empresa de energia elétrica, uma concessionária, na hora do cálculo da tarifa, menor vai ser esse impacto para o cliente final. Então, se a gente consegue eficientizar, fazer mais com menos, é bom para todo mundo, né? Principalmente para o cliente que está lá na ponta, que não vai sentir um aumento significativo na sua conta de luz. Então, é exatamente essa a nossa intenção, é trabalhar investindo. Hoje nós temos 9 projetos grandes de transformação digital, como eu falei, tocados majoritariamente por equipes maranhenses aqui no Maranhão, porque aqui foi a primeira empresa que o Grupo Equatorial comprou, a antiga Semar, que todo mundo sabe, e hoje são 7 concessionárias por todo o Brasil, até como você falou, no Rio Grande do Sul, Amapá, então é do Oiapoque ao Chuí, nós estamos. E esse time local tem encabeçado, obviamente, com vários parceiros, né, do ambiente de tecnologia, parceiros mundiais, que trazem junto com a gente, formatam soluções inovadoras e transformadoras para que tudo isso chegue na ponta, porque o que vale é que o cliente sinta, né? O que vale é que o cliente final não lembre da época que era necessário comprar caixa de velas quando a gente ia ao supermercado. Passou. É mesmo, né? Hoje a gente nem lembra disso, mas os mais antigos sabem que era um item obrigatório no checklist de toda dona de casa quando ia ao supermercado por mês, porque era certo que ia faltar energia. Eu vou sempre a Porto Alegre, porque meu filho caçula estuda lá, né? E às vezes dá vontade de falar pro gaúcho, você sabia que quem comprou isso aqui foi do Maranhão? Mas eles são tão bairristas que vocês vão demorar um tempo até falar que lá é Equatorial, né? Já falamos, e tem muito maranhense trabalhando lá. Eu sei disso. Mas, enfim, a engenharia elétrica, ela tradicionalmente é a engenharia que incorpora mais rápido tecnologia, né? Está sempre na frente. O Brasil sempre teve bem avançado nessa área de energia elétrica. E o que tem sido feito no mundo? Vocês têm acompanhado isso aí? Temos. Eu tenho um exemplo de um projeto muito interessante chamado GPS, que é um projeto de combate a perdas. E muito se engana quem acha que quem faz o mais conhecido como gato é a pessoa de baixa renda ou de renda inferior. Os mais significativos são feitos por pessoas que têm sim um grande poder aquisitivo. Olha só. E com a inteligência artificial a gente tem avançado muito na detecção dessas pessoas, desses Mas é cruzando dados ou é fisicamente? É com imagens. Com imagens. É com imagens. E nós temos já em um mês, no primeiro mês que a gente fez... Vocês estão colocando câmeras na rua, é isso? Na verdade, a gente tem drones, né? Nós temos drones. Rapaz. E aí com imagens de grandes piscinas, grandes propriedades, e aí a gente cruza, obviamente, dados, né? E consegue saber com o uso da inteligência artificial. E, mais uma vez, isso impacta na composição da tarifa. Quanto mais se furta a energia, mais esse valor paga, né? é rateado para todos os clientes. Alguém paga. E somos nós que pagamos a nossa conta. Sim. Né? Quando isso é amenizado, pelo menos, eliminado a gente não chega nesse termo, mas pelo menos amenizado, é bom para todo mundo também, porque a gente deixa de pagar o que o outro está furtando. Tem alguns avanços que tem aí fora, estamos falando já de tecnologia, fora a inteligência artificial, que é algo um pouco mais além disso aí. Que normalmente
é um processo de criação, mas ele é destrutivo também de postos de trabalho e cria em outras áreas, normalmente são postos de trabalho com melhor qualificação. Isso aconteceu com leituristas, com um monte de coisa, né? Como é que está essa preocupação na área de direito, Edmir? Essa é uma preocupação constante porque os advogados acham que vão perder espaço, né, para algum tipo de tecnologia, para algum tipo de ferramenta. E a gente observa que, muito pelo contrário, hoje, nos escritórios estão surgindo várias áreas que não sejam especificamente jurídicas. Por exemplo, hoje em escritórios já existe a parte do marketing, a parte da contabilidade, o atendimento, né? A grande pessoa que vai para captar o cliente, a outra que atende, que fica no background, que fica dando suporte. Então, existe uma disciplinariedade muito grande nos escritórios. E hoje a gente consegue também delimitar áreas específicas. Então, as ferramentas, né, as inteligências artificiais, elas vêm para reduzir o tempo de produção de um texto, de um documento, para você melhorar, a vida, né? Facilitar a vida e agilizar, e você realmente dar andamento e colocar sua energia naquilo que realmente vai importar. Do que de fato é criativo, né? Porque a maioria dessas atividades que você coloca, você tira de uma rotina, faz uma máquina fazer isso para você, que não tem nenhum sentido. Se fosse assim, a gente ainda estava plantando com enxada, né? Mas enfim, existe sempre esse medo de acontecer. No meio acadêmico também, acho que essa discussão tem avançado um pouco, né, Aline? Tem, pelo menos na minha área, uma discussão que a gente teve, inclusive, outro dia no ambiente acadêmico, é o que isso tem feito conosco, porque, como a Amy falou, a gente economiza tempo com ações mais ferramentais, né? Mais aquela coisa do mão da massa. Mas o que a gente faz com esse tempo? O que a gente tem feito com esse tempo? A gente normalmente coloca 3 coisas no lugar. E a gente continua muito atarefado, cheio de 3 coisas o quê? Bem rotineiras? Outras atividades. De maneira geral, outras atividades. Pensemos então numa pessoa, na sua vida pessoal, na sua divisão de atividades. Nossa, eu consegui fazer muito rápido um texto que eu passaria pelo menos 40 minutos para construir, a inteligência artificial fez para mim. De maneira geral, no nosso dia a dia acelerado, a gente acaba colocando outras atividades, né, absorvendo outras atividades e não dá aquele tempo do devir, aquele tempo da criatividade, aquele tempo que gera inovação. Eu nem chamaria de ócio, mas pelo menos de uma respiração mais profunda, para que você possa a gente trabalha cada vez mais, né, Aline? Entre uma atividade e outra. E isso é importante, porque a máquina nunca vai ter criatividade, quem tem é a gente. Mas para a gente ter criatividade, a gente precisa de um combustível, que é a vida. Para a gente viver, a gente precisa de tempo. Na verdade, isso já é discutível hoje, se a máquina não tem a criatividade. Os primeiros jogos de xadrez, eu sou jogador eventual de xadrez, se discutia muito se um dia as máquinas iam conseguir vencer os grandes mestres. Aí teve um primeiro embate lá na década de 80, 90, chamava de Big Blue, que era um grande computador da IBM, que era do tamanho dessa sala aqui, que aí chegou a um embate com o grande campeão da época. Hoje em dia, os programas que tem batem facilmente e eles criam jogadas que não existiam. Exato. Eles criam jogadas que não existiam. Como a Edmir falou agora, que você disse aí, que é um termo jurídico, que é a jurisprudência, né? Quer dizer, não existia, eles criaram. Porque, na verdade, existe algoritmos, que é o que chama de aprendizado de máquina, né? Que é o machine learning, que ela vai aprendendo, vai incorporando, ela vai aprendendo e incorporando. Mas isso que você falou é interessante, quer dizer, aquela coisa da geração dos baby boomers, né, que é trabalhar de 9 às 5 da tarde, não existe mais isso hoje, né? Todo mundo trabalha 3 turnos, as mulheres, vocês trabalham até mais, porque tem... Bem que isso é questionável hoje também, que a gente trabalha em casa também. Mas, enfim, parece que essa geração não está conseguindo, a nossa geração, de aproveitar esse ócio, né? Não existe ócio, né? Não, ócio criativo, vamos falar, né? Não falo ainda nem criativo, a gente percebe que não há, as pessoas não estão se dando esse tempo. Até há a possibilidade de terem. Como a gente está vendo, a máquina está fazendo um monte de coisa que a gente antes tinha que fazer. A questão é na tomada de decisão das nossas vidas pessoais. A gente está tomando a decisão de ter esse tempo? É uma reflexão que a gente tem que se fazer.
E vocês duas têm, assim, ansiedade quanto ao futuro com relação a essa questão do avanço das máquinas? Não, a única coisa que assim eu estou visualizando e constatando na prática, por exemplo, essa questão acadêmica que vocês estavam falando, né? Eu faço um curso de escrita, para sempre melhorar, né? E já estamos no módulo da escrita com a questão de verificar o plágio, mas o plágio em relação à inteligência artificial, né? Então, a gente observa que qualquer coisa que a gente faça, hoje a pessoa coloca, né, inteligência artificial nisso. A minha filha na escola estava falando para mim que tem uns textos relacionados à inteligência artificial, que na escola estão aprendendo, mas a questão é avaliando qual é a pergunta que você vai fazer. Porque os professores já sabem que todos os alunos vão utilizar a inteligência artificial, o ChatGPT ou qualquer outro que venha a surgir, porque o ChatGPT tem alguns antes dele, né? Que depois que saiu ele, aí que começaram a dizer de outros, né? E aí agora ela falou, olha, o professor está avaliando qual é a pergunta que eu tenho que fazer, para que eu seja mais inteligente, para que eu não coloque aquela pergunta óbvia. Então a gente está vendo que essa juventude, ela já sabe que vai ter a inteligência artificial em qualquer momento, mas que essas perguntas óbvias vão ficar assim muito superficiais. Então elas vão ter realmente que estudar, eu acredito, né? Vão ter que se empenhar para sair desse mediano, porque fazer pergunta para o ChatGPT e colocar ali num textinho, todo mundo faz. Então a gente vai ter que ver quem é que vai se sobressair além disso. São outros tipos de inteligência. São outros tipos de desafios. Ser porque a inteligência artificial não vai voltar. A máquina, né? Para você ir melhorando o seu argumento, a sua questão, colocando, como você falou, cria um texto, linguística determinada e usando algumas informações do português, né, para a pessoa entregar, para você conseguir fazer um texto e poder corrigir, melhorar. As máquinas têm uma vantagem, né? Elas têm acesso a banco de dados muito maior do que a gente consegue armazenar aqui, uma velocidade muito maior do que a gente consegue armazenar, isso de forma instantânea. Então, em algum momento, isso aí vai nos deixar numa situação, digamos assim, desconfortável. Mas a gente vai mais aqui a um rápido intervalo e voltamos em instantes com mais negócios na pauta, já já.